Olá, senhores, meu nome é Imael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é sobre dilatação térmica. A dilatação térmica está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, de várias formas. E aí nós temos alguns conceitos, da física e principalmente da dilatação térmica presente na implantação de uma estrada de ferro, na instalação de uma rede elétrica de alta tensão. Nós temos que observar os conceitos relacionados à física e especificamente à dilatação térmica. Então, para a gente entender o que seria a dilatação térmica, nós vamos usar primeiro a definição física de dilatação térmica. Então, o que seria a dilatação térmica? Em física, dilatação térmica é o nome que se dá à variação das dimensões de um corpo ocasionado pela mudança de sua temperatura. Então, senhores, toda vez que o corpo sofrer variação na sua temperatura, ela vai sofrer variação, o corpo vai sofrer variação no seu tamanho, nas suas dimensões. Isso porque, observe só, aqui de acordo com essa figura, eu tenho, por exemplo, imagine só que você tem uma substância onde as moléculas estão essa distância uma da outra. Isso quando a temperatura for uma temperatura TO, que eu vou chamar de temperatura inicial. Esse corpo ele é aquecido. Quando ele é aquecido, a sua temperatura aumenta. Consequentemente, quando a temperatura do corpo aumenta, as suas moléculas elas vibram mais. Então, isso vai indicar o seguinte: se as moléculas vibram mais, significa dizer que elas ficam um pouco mais afastadas uma das outras. Consequentemente, o corpo ele vai aumentar de tamanho, ele vai aumentar as suas dimensões. Observar que a dilatação térmica está relacionada à variação nas dimensões do corpo. Isso significa dizer o seguinte: se você aumenta a temperatura do corpo, o corpo vai aumentar de tamanho. E se você diminui a temperatura do corpo, o corpo diminui de tamanho, diminui as suas dimensões. Então, nesse caso aqui, nessa situação aqui, houve um aumento na temperatura do corpo. Por que a temperatura do corpo aumentou? Porque o corpo recebeu calor, ele foi aquecido. Então, a temperatura dele aumentou. Então, aqui você tem temperatura final, TF, maior do que a temperatura inicial. Consequentemente, o corpo aumentou o seu tamanho, aumentou as suas dimensões. A dilatação térmica ela se classifica em três tipos. Dilatação térmica linear, que tem a ver com o comprimento do corpo. Dilatação térmica superficial, que tem a ver com a superfície, com a área do corpo. E dilatação volumétrica, que tem a ver com o volume do corpo. Então, quando você aumenta a temperatura do corpo, o corpo ele pode sofrer expansão, ele pode sofrer variação nas suas dimensões. Se ela aumenta apenas o comprimento, como se fosse, por exemplo, um fio, então essa dilatação é chamada de dilatação térmica linear. Então aqui, doutores, eu tenho a seguinte situação, eu tenho um fio de comprimento LO, a temperatura desse fio vai aumentar, consequentemente o seu comprimento vai passar para L. Observe que o tamanho do fio também aumentou. Qual foi o tamanho que ele aumentou? Ele aumentou um tamanho, nós chamamos de delta L. Então, esse corpo, esse fio de comprimento LO, que passou para um comprimento L devido ao aumento da temperatura, sofreu uma dilatação térmica. Como essa dilatação é apenas uma dimensão, nós chamamos de dilatação térmica linear. Então, a dilatação de um fio depende de três fatores. Quais são os fatores que dependem da dilatação térmica? O primeiro fator é a substância do que o fio é feito. Então, dependendo do material, os corpos se dilatam mais ou menos do que outros materiais. Outro fator que influencia na dilatação térmica é a temperatura sofrida pelo fio ou pelo corpo. Então, a variação da temperatura que o corpo sofre também vai influenciar na dilatação. Então, quanto maior for o aumento na temperatura, mais o corpo vai aumentar de dimensão. E outro fator que influencia é o comprimento inicial do fio. Então, a dilatação térmica, de forma geral, ela depende de três grandezas, de três componentes. A primeira delas é a substância que o fio é feito. A segunda é
A segunda é a variação da temperatura, e outro fator que influencia na dilatação térmica é o comprimento inicial do material, no caso do fio. Equação da dilatação térmica linear. Então, observe só, quando a temperatura for igual ao inicial, o comprimento é inicial. Esse corpo é aquecido, a temperatura final ela aumenta, olha o tamanho que a temperatura aumentou, ela aumentou um tamanho ΔT. Então, se essa temperatura sofreu um aumento, então esse material, esse fio vai sofrer uma dilatação. E essa dilatação chamamos de ΔL. Então, o tamanho final do fio, que nós vamos chamar de LF, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao tamanho inicial mais a dilatação que ele sofreu. Como é que eu calculo essa dilatação? Aí você vem, quais são os fatores que influenciam na dilatação? O comprimento inicial do fio, que nós chamamos de LO. Aqui nós temos alfa, que determina o material do que o fio é feito, que nós chamamos de coeficiente de dilatação térmica linear. E ΔT, que seria a variação da temperatura. Variação da temperatura, para você encontrar, é só você fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, esta equação nós utilizamos para calcular a dilatação térmica linear. Então, ΔL é a variação do comprimento do fio, ou seja, é o comprimento final, que nós chamamos de LF, menos o comprimento inicial, que nós chamamos de LO, que aqui tem o comprimento inicial e o comprimento final. E nós temos alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, que é uma característica da substância que o fio é feito. E a unidade de alfa é graus Celsius a menos 1. E o outro fator que influencia na dilatação é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. A outra dilatação que nós vamos estudar é a dilatação térmica superficial, ou seja, tem a ver com a superfície do corpo. Então, quando o corpo aumenta a temperatura, ele vai aumentar a superfície. Quando ele diminui de temperatura, ele diminui a sua superfície. Isso nós chamamos de dilatação térmica superficial. Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, ou seja, possuem duas dimensões, pois sua terceira dimensão é desprezível frente às outras duas. Por exemplo, uma chapa. Então, aqui nessa figura, eu tenho um orifício onde você tem uma moeda, uma chapa. Essa moeda, ela passa por essa abertura bem aqui, ela passa por esse orifício. E aí o que vai acontecer? Nós vamos aquecer essa moeda. Quando você aquece, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar de tamanho, ela vai sofrer uma dilatação. Ela sofreu dilatação por quê? Porque ela recebeu calor, consequentemente a sua temperatura aumentou e por conta disso houve um aumento nas suas dimensões. E aí a moeda ela não consegue passar por esse orifício bem aqui. Isso porque ela sofreu dilatação superficial. Então, a expansão ocorre nas duas dimensões, ou seja, na área do corpo, ou seja, na sua superfície. Para a gente calcular a dilatação térmica superficial, nós vamos levar em consideração que os mesmos parâmetros que nós utilizamos para calcular a dilatação térmica linear. Quais são esses parâmetros? Ora, é a superfície inicial do corpo, o material que essa superfície é feita e a variação da temperatura que essa superfície vem a sofrer. Ou seja, a dilatação térmica superficial, que nós vamos chamar de ΔS, é igual a quem? A superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica superficial, que é representado por essa letra grega chamada de beta, vezes a variação da temperatura. Observe só, a superfície, quando a temperatura é TO, a superfície é SO. Essa temperatura vai aumentar para TF, o que vai acontecer com a superfície? Vai aumentar para SF. Então, essa superfície sofreu uma dilatação superficial. Como é que eu faço para determinar essa dilatação superficial? Ora, só você fazer a superfície final menos a superfície inicial. Como é que você calcula essa dilatação? Essa dilatação depende de quem? Da superfície inicial
da substância que o material é feito, que a superfície é feita, e da variação da temperatura que essa superfície venha a sofrer ou tenha sofrido. A equação da dilatação térmica superficial é essa bem aqui, ó, que nós já falamos, ó, ΔS é igual a SO vezes beta vezes ΔT, onde ΔS é a dilatação superficial, o quanto a superfície variou, o quanto a superfície aumentou ou diminuiu. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, que depende da substância que o material é feito, e SO é a área inicial da superfície, ΔT é a variação da temperatura. A dilatação superficial é muito comum você ter, por exemplo, uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É uma lâmina feita por dois metais. Aqui você tem o latão e aqui você tem o IVA. Bom, como eu falei que a dilatação ela depende da substância que o material é feito, então aqui você tem duas substâncias, você tem o latão e o IVA. Então, quando você aumenta a temperatura dessa lâmina, o que vai acontecer? Esses materiais eles vão se dilatar de forma diferente. Então, uma vai aumentar mais do que a outra. Por isso que, quando você aquece uma lâmina bimetálica, ela sofre uma deflexão, ela sofre um encurvamento, tá bom? Por conta da diferença de dilatação, já que uma se dilata mais do que a outra. O outro tipo de dilatação que nós vamos abordar seria a dilatação volumétrica. O que é a dilatação volumétrica? Ora, quando você aumenta a temperatura do corpo, o corpo ele aumenta de volume. Então aqui eu tenho uma substância que tem um volume inicial, essa substância ela é aquecida, ou seja, a sua temperatura aumenta, o que acontece com o volume dele também aumenta. Então, se o volume aumentou devido a aumento na temperatura, então significa dizer que houve uma dilatação volumétrica. Então, a grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma dessas dimensões, resultando em um aumento no seu volume total, ou seja, no volume total do corpo. Como é que eu calculo a dilatação térmica volumétrica? A dilatação térmica volumétrica, assim como as outras dilatações, depende de que fatores? Ora, ela depende do tamanho inicial do corpo, que nesse caso aqui é o volume inicial. Ela depende da substância que esse volume é feito, representado por esse coeficiente, e depende da variação da temperatura. Então, esta expressão nós chamamos de equação da dilatação térmica volumétrica. Então, a variação de volume, que nós chamamos de ΔV, é igual a quem? É igual ao volume inicial vezes um coeficiente de dilatação térmica volumétrica vezes a variação da temperatura. Então, ΔV, que é a dilatação térmica volumétrica, é o volume final menos o volume inicial. VO é o volume inicial do material. ΔT é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. E lambda, gama, aliás, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá bom? Aqui, senhores, nós temos uma relação entre os coeficientes de dilatação, onde você tem aqui alfa, beta e gama. Onde você tem 3, 2, 1. Então, isso significa dizer, por exemplo, lambda é igual a 3 vezes o alfa. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação volumétrica é 2 vezes o coeficiente de dilatação superficial. Então, através desta relação, você pode fazer a transformação. Se você sabe o coeficiente de dilatação superficial, você pode encontrar o volumétrica. Se você sabe o coeficiente de dilatação, aqui é 3, 2/3. Se você sabe o coeficiente de dilatação superficial, você pode encontrar o volumétrico só fazendo 3/2 do coeficiente de dilatação volumétrico. Tá ok? Então, através desta relação, 3 alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 1 vez o coeficiente de dilatação volumétrica. Senhores, um abraço, que Deus abençoe, até a próxima aula.